Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês daqui do estúdio da B3. A B3 é o novo nome da BVMF Bovespa e quer dizer o B3 Brasil Bolsa Balcão, aqui no Centro Histórico de São Paulo. Para você não se esquecer, esse programa e todos os outros aqui feitos em 2017 a maioria deles já está disponível na página do programa, página Mercado Futuro, no YouTube. E também tem o outro canal que é o Direto da Bolsa, que são comentários mais sintéticos, mais curtos. Bem, o programa de hoje, quer dizer, os assuntos são variados, mas basicamente nós vamos falar de uma publicação, de uma revista, e eu que gosto de revista, né, eu gosto de jornal, eu gosto de pegar e tal, não que eu não leia nesses Kindle da vida aí, mas, enfim, eu gosto de sentir cheiro de livro, essas coisas. Então, revista é uma coisa que eu gosto, faz parte do meu hábito do dia a dia. É uma revista que eu não vou dizer o que é, porque o meu entrevistado vai dizer. Originalmente ela se chamava Cabras e Ovelhas, acho, e agora é CEO Agronegócio, ou seja, está cuidando do setor como um todo. Eu tenho aqui ao meu lado o editor dessa revista, que é o Denis Deli, que vai contar pra gente o que é a revista, como é que ele faz, enfim, tá bom? Denis, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho alguns exemplares aqui, eu mostro durante a nossa conversa aqui. Bom, quando é que surge? Vamos por partes, né? Como diria os quartejadores. Como é que começou esse negócio aqui da CIO? Tá aqui, tá só você lá, depois eu apareço. Bom, essa revista ela tem 12 anos. Aliás, agora a nossa próxima edição vai ser a comemoração do 13º aniversário. A gente tinha na editora uma revista de pecuária, que era Agropecuária Centro-Oeste. E aí, na época, o setor de caprinos e ovinos começou a crescer. O Brasil teve uma febre, um boom nesse mercado. E a gente percebeu que tinha aí a necessidade de se tratar editorialmente, especificamente dessa questão. E aí nós lançamos, na época era um jornal, começou como jornal Cabra e Ovelha, mas ficou como jornal por pouco tempo. E aí a gente alterou isso para revista. São Paulo teve a FEINCO, que foi aquela feira internacional de caprinos e ovinos, que foi uma das maiores do mundo. Bem. Exatamente. São Paulo sempre foi muito rico na parte do agronegócio, né? Então a revista foi crescendo, ela foi evoluindo junto com o mercado. E aí, a coisa de um ano mais ou menos, a gente transformou isso. Ela continua falando de caprinos e ovinos, mas hoje ela fala de agronegócio em geral. Essa foi uma necessidade que a gente identificou do próprio leitor. Afinal de contas, não adianta ignorar o que o leitor quer, né? Sim. É cliente, o cliente tem razão. A gente percebeu que ele tem, na propriedade dele, diversas atividades, né? Ele pode criar caprinos e ovinos, mas ele tem boi, ele planta milho, soja. E a gente falava apenas de uma parte da produção dele, sim. Agora a gente fala mais geral. Isso foi bom, deu uma oxigenada na revista, é para a gente um desafio muito grande. A revista, nos 12 anos, ela se tornou líder absoluta no segmento que ela atuava. E aí chega num ponto que você também não tem muito o que fazer, né? Então, ou você cresce ou fica estagnado, né? Então, para a gente tem sido um desafio novo e tem sido muito interessante isso aí. Eu quero falar um pouco de cabras e ovinos. O Brasil tem uma raça de caprinos que é a tal santinês, não é isso? Na verdade é um ovino. É, né? Ovino, ovino, isso, típico do Nordeste. Lá no Ceará, por aquela região. E houve uma alteração, pelo menos em grandes capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, enfim, Porto Alegre, que o Brasil hoje é o maior importador de ovinos, não é? Na verdade é o seguinte, existe um dado meio confuso, porque é o seguinte, estima-se que a gente consuma cerca de 90 toneladas de carne de ovinos por ano. Um consumo per capita de 400 gramas por pessoa. Boa, haja churrascaria. Haja carneiro. Mas ainda assim é muito pequeno. Se a gente pegar aqui a Argentina, por exemplo, consome 1,5 kg por ano, per capita, né? Países como a Austrália, Nova Zelândia, você está falando aí de consumos de 4 a 7 quilos, ou seja, são muito maiores. Só que 94% do abate de ovinos do Brasil, ele é clandestino. Apenas aí 6% vai para o frigorífico do mato. É o frigomato. Então, você ouve muito aqui, não, eu crio na propriedade para consumo próprio, então ele abate ali, põe no freezer e tal. Isso distorce um pouco os números, né?
Porque, na verdade, se você comparar o que a gente consome, o Brasil importa aí perto de 10% do seu consumo, que vem basicamente do Uruguai. Mas se você olhar os dados oficiais, aí não, aí esse número vai lá para cima, daí 96%. Isso aí, o que tapa é o abate no frigomato. É o abate no frigomato, esses são dados oficiais, 94%. Se você pegar o sul do país, que já tem, o Rio Grande do Sul, ele tem aí, o Brasil tem 17, 18 milhões de ovinos, o Rio Grande do Sul tem pouco mais de 5 milhões. Então ele é o estado do Brasil que mais tem ovinos. Embora, se você pegar por região, a região Nordeste tem aí quase 55% do rebanho nacional, mas aí são diversos estados, né? Mas são diferentes, porque os gaúchos tinham ovino para lã. Isso, para lã. E aí, como lá o abate legal ele é maior, perto de 70% do abate ele é legal. E aí entra muito em função da produção de lã. Então são animais de dupla aptidão, cuja a atividade principal é a produção de lã, e aí depois daquele período de lã você faz o abate do animal, e aí sim você faz ele de maneira legal. O Santo Inês, que você perguntou, é uma raça tipicamente brasileira, originária originária do Nordeste do Brasil. É uma raça que vem ganhando muita força, inclusive em outros países. Na América do Sul, você tem países... Agora, embora exista uma certa dificuldade em se exportar animais vivos, né? O Brasil não tem ainda protocolos bem definidos como muitos países, mas enfim, ela vem crescendo. Por país é bom, né? É uma raça típica, uma raça própria, é uma raça muito adaptada a um clima tropical, mas especificamente para o Nordeste, com a região mais quente, mais seca. Embora teve agora essa semana Expo Inter, né, lá em Esteio. Lá é uma festa para ovino culto. Exatamente. Bom, a grande estrela da festa são os ovinos, né? E já há uns 4 ou 5 anos que tem Santo Inês em julgamento lá. Já tem no Paraná, se já tem um rebanho, nada que se compare ao Nordeste, mas se já tem um rebanho considerável, e já tem no próprio Rio Grande do Sul alguns criadores investindo na raça, então ela vem se expandindo. É um desafio, vamos ver como é que ela vai se comportar num clima tão diferente do originário dela. Pois é, e há 2 anos, em 2015, portanto, foi a última vez que eu fui à Expo Inter. E eu fiquei impressionado com 2 coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a quantidade de raças de ovinos que eles têm lá é uma coisa impressionante, né? Peludo, sem pelo, tem de tudo, né? Mas... ali você consegue encontrar basicamente todas as raças de ovinos que se tem no Brasil. Em nenhuma outra exposição do país você consegue encontrar uma diversidade tão grande, né? E a segunda coisa que, se você quiser comentar, tem muita gente cruzando esses Dorper, White Dorper, Black Dorper, sei lá, com o Santo Inês. Isso é uma tendência, já virou... Sim, tem. O Dorper é de onde? É da Austrália? O Dorper, você tem a Austrália, mas ele é sul-africano, né? Sul-africano. Essa é a origem. Eu sou zero em geografia, estou errando tudo aqui. Não, mas também é uma raça que hoje tem no mundo inteiro. Aliás, o Brasil tem exemplares excepcionais. Hoje o Brasil já exporta essa genética porque conseguiu, assim como fez com o Nelore, conseguiu se superar e ter uma genética de ponta. Aconteceu que o Santo Inês, por ser muito adaptado, principalmente ao Nordeste, que é a região que mais tem ovinos no Brasil, ele era uma excelente mãe, né? Uma matriz. Aí você precisava do cruzamento industrial, né? Da heterose, para produzir carne com uma qualidade melhor, com acabamento de carcaça melhor, em menos tempo, e aí entrou o Dorper. Muitas raças são utilizadas, tem Ile de France, o Texel, o Poodle Dorset, você tem raças excelentes. É que o Dorper entrou com muita força, com muito vigor, né? Um investimento em marketing muito grande e é de fato uma raça que se adaptou muito bem ao Brasil. Então, se você comparar o rebanho, por exemplo, o rebanho hoje, ele é basicamente o mesmo, ou talvez um pouco menor de 15 anos atrás. Só que nossa produção de carne ela aumentou perto de 20% nesse período. Mas isso aconteceu com bovino, isso aconteceu com suíno, aconteceu com aves. Acontece que você melhora a genética, melhora a eficiência daquele animal e aí você consegue produzir mais carne com menos animais, né? Então o Dorper e essas outras raças, Ile de France, Texel, Suffolk, Poodle Dorset, tantas outras, tiveram uma contribuição significativa para isso e o Santo Inês ele foi a base desse processo. É o Nelore O Santo Inês? Durante muito tempo, quando a ovinocultura teve aquele boom, animais sendo vendidos por R$1 milhão, né? Qualquer leilão você via era R$100 mil, um animal qualquer ali, e se comparou ao Nelore. Eu lembro do Nelore uma vez fazendo uma entrevista com o Duda Biagi, quando era presidente da BCZ, que ele fez um comparativo do Nelore que eu achei muito interessante, que quando a expansão da pecuária surgiu para o Centro-Oeste, você tinha lá só mato, que você tinha que desmatar, destocar,
fazer pasto, colocar cerca e levar uma raça. Então você tinha um lugar que ninguém queria, com um capim que ninguém queria, que era a braquiária, e com a raça que ninguém queria. E hoje você tem o Centro-Oeste com uma potência enorme, a braquiária respondendo muito bem, e o Nelore que é uma referência mundial em produção. É horrível. E foi a mesma coisa que vinha acontecendo com o Santinês, né? Então você tinha uma origem num lugar onde você não tinha uma alta produtividade, mas que se adaptou muito bem em outras regiões do Brasil. E agora vai melhorando. O Denis, já um intervalo, a gente já volta já. Converso com o Denis Dely, ele é editor da revista C&O Agronegócio, caprinos, cabras, ovelhas e agronegócio. E nós voltamos em 30 segundos, até já. Você assiste o programa Mercado Futuro, hoje estamos falando mais especialmente de caprinos e ovinos. O entrevistado é o editor da revista C&O Agronegócio, o Denis Dely, e ele já falou um pouco sobre essa questão de caprinos e ovinos, que o Brasil é, sem dúvida, tem uma possibilidades fantásticas também para pequenos animais, além dos Nelores, etc, etc. Tem um projeto que nós vamos falar, que você quer falar, que é o tal do Pé na Estrada, que eu não conheço. Mas essa transformação de C&O para C&O Agronegócio, porque o C&O, quer dizer, para um leigo como eu, se uma revista de caprinos e ovinos, eu imagino que você tivesse leitores, muitos no Nordeste e muitos no Sul. Sim. Mas como você, eu também percebi, conversando com pecuaristas aqui, que a maioria dos pecuaristas tem ou caprino ou ovino. Então, quer dizer, eles têm outras coisas, tem milho, cana, algodão, etc, etc. Mas originalmente os teus leitores eram mesmo de regiões onde só tinha caprinos e ovinos, não? Sim, originalmente sim. O Nordeste muito forte. O Centro-Oeste teve um crescimento muito grande nos últimos anos, principalmente na produção de ovinos, então a gente teve um fluxo de leitores para lá. E o Sul é inquestionável a força que o Sul tem na ovinocultura. A gente até sempre diz que é o seguinte, né? Acho que essa talvez seja a única atividade que ela é tão forte numa ponta e na outra do país. E olha que é um país grande, né? O Brasil tem dimensões continentais aí, né? Que teve um negócio de consumo também, que a gente não falou muito, mas teve. O brasileiro tem umas manias, né? Quer dizer, é um grande comedor de picanha, nós brasileiros, um grande comedor de linguiça, por causa do churrasco. De repente começou a ser um grande comedor de ovinos, de carré, aquelas coisas todas. Quando se gourmetizou. E, por exemplo, cabrito é uma coisa que em São Paulo, perna de cabrito é uma coisa que você come em restaurante, em casa ou em restaurante italiano. A famosa perna de cabrito com batata e brócolis, não é isso? E é espetacular, né? É espetacular. Mas alguns donos de restaurantes às vezes comentavam comigo, às vezes você está comendo uma coisa, mas não está, porque não tinha quantidade. Hoje parece que o mercado está bem abastecido, é verdade isso? Você tinha um movimento de se comer no Nordeste, de comer o bode, e no Sul de se comer a ovelha. São animais mais velhos, mais zerados. E aqui, principalmente no Sudeste, é uma coisa mais gourmet. Aí Você já comeu buchada de bode? Não? Já comi. Não é das coisas que mais me apetece. Não, é difícil mas achar alguém comi, que gosta de buchada de bode. Eles gostam desse, não gostam. Olha, em Petrolina tem um negócio chamado bodódromo. Não sei se você já conhece. São diversos restaurantes só de cabra e de ovelha. Então, sei lá, acho que uns 14 ou 15 restaurantes. E lá eu comi uma das coisas mais estranhas ao paladar, que era rim de bode assado. Assado, na brasa, assim. É uma iguaria, as pessoas admiram, gostam, mas não me apeteceu. Miúdos definitivamente não é a nossa praia. Mas a alta cozinha também tem. Também os franceses comem rognon, né, que é rim. Foie gras e por aí vai. E por aí vai. Bom, vamos falar então desse projeto de vocês aí, que é o Pé na Estrada. O que é isso aí? Conta pra nós. A gente tem um projeto que já acontece há 10 anos. Hoje a gente tem uma parceria com a Volkswagen, a gente viaja o Brasil aí. Então a gente visita propriedades e exposições no Brasil inteiro. Propriedades que tem tudo. Que tem tudo. Não é cabra, ovelha. Cavalo, boi, caprino, ovino. Anteriormente era só cabra e ovelha, né? E agora ela faz parte do perfil editorial da revista. Mas principalmente a gente viaja às exposições. E aí a gente diz que são as exposições relevantes para aquela região. Então a gente acabou de vir da Expo Inter, que é uma exposição que é relevante para o país, né? Mas você tem às vezes em Pernambuco exposições que são relevantes para aquela região. Então até a gente diz que o único estado que a gente não foi ainda foi o Acre. Todos os outros a gente já visitou, já viajou pelo projeto. Aliás, fica aí
a dica. Se alguém quiser nos convidar para ir uma exposição no Acre, falta esse estado para preencher o Brasil. Quem sabe não aparece alguém, né? Então, assim, a gente conheceu histórias impressionantes e viu como a realidade da produção do agronegócio ela é tão diversificada nesse país, né? Você tem aí a produção de subsistência, que é inegável que ela existe, mas você tem, e aí falando especificamente de caprinos e ovinos, você tem nas diversas regiões do país a possibilidade de agregar valor ao produto que faz muita diferença numa pequena propriedade, né? Então, assim, ele tem uma facilidade de verticalizar a produção. Então, um cara produz cabra para produção de leite. A gente foi em várias, onde ele faz lá sabonete ou cosmético em geral, ele faz o queijo, ele faz iogurte. Então, assim, a gente conseguiu ver pessoas que verticalizam a produção, conseguem viver numa área pequena, com poucos animais e conseguir sobreviver, sustentar a família, estudar os filhos e tal. Isso foge até um pouco daquele grande produtor que a gente está acostumado, são os milionários, são aquelas super máquinas, que a gente também visita, que a gente também conhece, que a gente tem que respeitar a produção. Mas essa diferença de realidade do Brasil foi uma coisa que nos enriqueceu muito e a gente deve isso ao projeto, que é a possibilidade de poder viajar e de conhecer o Brasil inteiro. É uma delícia isso, porque além de você conhecer, você vai aprendendo um monte de coisa. A semana passada saiu num caderno do Estado de São Paulo, no Estadão, os queijos de São Paulo, não sei se você chegou a ver. Não. São Paulo, você vai em Minas, tem o queijo da canastra, o queijo, enfim. E São Paulo está querendo se impor agora como produtor de queijo. E temos vários produtores de queijo, pelo menos 10. Está tendo um evento aí com eles, em restaurante e tal. E o curioso é que, pelo que você falou, que me lembrei agora, eu li hoje de manhã isso. Aqui em São Paulo tem uma moça que herdou um pequeno sítio, e eu não sei se é ovino ou é caprino, mas ela está fazendo queijo, fazendo coisas variadas, e está vivendo da propriedade. Quer dizer, não é tão difícil se industrializar essas coisas em casa, né? Digamos. Exige uma certa estrutura, principalmente se você for vender o produto acabado, é alimento, né? Você tem que ter pelo menos o serviço de inspeção municipal, né? Ou estadual, se você quiser vender no estado todo, ou o CIF, em última instância, que é para vender para o Brasil inteiro. Tem um caso aqui na Capriu, na Serra da Mantiqueira, que ela fez, Heloísa Collins, uma grande criadora, ela fez o seguinte: ela tem uma propriedade pequena, ela cria cabra, então lá ela tem turismo rural, as pessoas vão lá passar o final de semana. Ela montou um bistrô, então as pessoas vão lá, vão comer, e vão comer uma perna de cabrito legítima. De verdade. De verdade, e ela tem uma queijaria, então as pessoas vão no bistrô, tem pratos com carne, tem pratos com queijo, e depois a pessoa pode levar o queijo para casa, e aí uma diversidade de queijos, então são diversos tipos de queijos diferentes, para todos os gostos e paladares e bolsos, né? Mas é uma amostra de como é que você consegue verticalizar, explorar bem aquela atividade, diversificar, e aí você atrai as pessoas que não são apenas ligadas ao agronegócio, né? Você tem gente que é da cidade, que só quer passar um dia no campo e conhecer e ver como é que é a rotina, e é bem interessante. Esse negócio o queijo, quer dizer, você já deve ter comido dos dois, né? Queijo de cabra, de leite de cabra e de ovino. Já então, eu ia pedir queijo, agora tem então. Outro dia nós tivemos um programa aqui de queijo. O pessoal da Pardinho Artesanal, que é gileiteiro. Eles descobriram lá um negocinho no gileiteiro que dá um plus. Estão fazendo queijo. E nós ficamos comendo aqui queijo. Mas já a gente volta. Eu converso com o Denis Deli, ele é editor da CEO Agronegócio, e essa revista aqui, ó. Tá vendo? Depois, quando ele voltar do intervalo, a gente diz aí como é que acessa, enfim. Estamos falando de caprinos, ovinos e do resto. Já a gente volta, até já. Bom, estamos de volta agora, já é o último bloco de conversa com o Denis Deli. Ele é editor do Cabras e Ovelhas, Caprinos e Ovinos Agronegócio. Está contando um pouco do setor, enfim, de tudo que envolve esse setor. Esse programa, o Pé na Estrada, vocês fazem uma vez por ano, é isso? É uma viagem? Não, quando tem? A gente tem calendário. A gente tem uma Amarok lá, que é o nosso carro de reportagem, digamos assim. Pelo menos 2 vezes por mês a gente vai em algum evento no Brasil inteiro. Pelo menos 2 vezes por mês. Então, assim, a gente tem no nosso site, as pessoas podem acompanhar, na própria revista. Dá um endereço aí virtual, pessoal. Hoje, o site você tem 2 formas de acessar. cabriovelha.com.br,
né, que é o site original da revista. E agora nós lançamos mais um portal, que é noticiasdoagro.com.br. Qualquer um dos dois que você acessar vão direcionar para o mesmo lugar. Esse Notícias do Agro é em função da abertura do leque da revista. E a gente tem um canal no YouTube, que é Pé na Estrada Amarok, e aí lá a pessoa consegue ver alguns vídeos das nossas viagens, o álbum de fotografias e tal, e aí conhecer um pouco do Brasil com a gente aí. Então, no site, no próprio site ele tem lá como acessar o nosso canal no YouTube, tem uns vídeos ali para ele, é bastante fácil. Quais são os eventos mais importantes desse Pé na Estrada? Pode ser de Caprino Ovino, AgriShow também? Assim, os maiores eventos do calendário nacional, consequentemente, são os principais eventos, né? Então você tem Expo Inter, AgriShow, Expo Rural em Salvador, tem de Cascavel. Cascavel, a gente vai sempre para Londrina. Expo Rural, Salvador, tem a exposição de Teresina, que é muito boa, a exposição do Recife. Aqui em Uberaba, por exemplo, a gente vai nas duas principais do ano que tem ali e tal. Só que a gente visita também as exposições regionais. Regionais, né? Que deve ser legal. Que são, impressionante porque às vezes você tem uma grande exposição num grande centro, por exemplo, você tem a AgriShow. Mas o cara que tem uma propriedade lá no interior da Alagoas, por exemplo, ele não vai vir aqui na AgriShow para comprar um trator, né? Ele vai na feira, a menos que seja aquelas super máquinas, né? Ele vai na feira local ali. Então nessa feira local ela movimenta o comércio, movimenta a atividade, então a gente vai muito nesse tipo de evento também. Não, porque é legal, deve ser ter um público, né? Esse público que está... Sim, né? Sim. Você tem aí, o Brasil ele está bem servido de alguns órgãos públicos, inclusive, que fazem um bom trabalho. O Sebrae faz um excelente trabalho, a Embrapa faz um excelente trabalho, e são grandes parceiros nossos quando tem esse tipo de evento. Então a gente vai muito a convite, eles nos passam a agenda. Esses eventos normalmente não tem nenhum custo para a organização do evento. A gente vai em função da nossa agenda mesmo. Então a gente vai, visita o evento, traz as matérias, faz os vídeos quando tem que ser feito, mas principalmente desses parceiros, eles acabam trazendo eventos bem interessantes para a gente. Mudando aqui, de pato a ganso, ou de cabras a ovelhas, como é que é nessa era digital, se lidar ainda com papel, com um jornalista, com um repórter? É um grande desafio. Fazenda Guarani. Fazenda Guarani é um exemplo. Você falou do Santo Inês. Ele agora na Expo Inter, essa semana, um animal da Fazenda Guarani, um reprodutor, foi grande campeão na Expo Inter. Um animal de dupla tatuagem, que é extremamente raro de você ver. Então, duplo o quê? Dupla tatuagem. É um animal que ele, quando o animal, você registra o animal, ele recebe uma tatuagem. E aí, quando ele tem filhos provados, grandes campeões, ele recebe uma segunda tatuagem, que é uma reafirmação. É extremamente raro de se ver. Então, assim, um santinês que é originário do Nordeste, que hoje é de um criador que está no sul do país com dupla tatuagem. Olha só que... Eu gostei aqui da Fazenda Guarani, quando tiver um pé na estrada. Né? Onde é isso aqui? Fica em Tapetininga. Isso é um outro projeto que a gente tem, que chama Casas de Fazenda. A gente visita algumas casas, aí a gente tem um parceiro, que é a Tramontina. Da casa, viu? É espetacular. Entra no site lá, noticiasdoagro.com.br, consegue ver essa casa está lá. Você... Vou me aliar aqui aliás, te faço o convite aqui. Quer ir lá conhecer e comer um carneiro santinês PO? A gente agenda, marca e vamos lá. É um grande parceiro nosso, um grande amigo. Vai nos receber muito bem. Vou me aliar e acho que eu vou me juntar no Pé na Estrada. Em vez de eu fazer programa aqui, eu faço no YouTube um programa. Você sabe que a gente trabalha bastante, mas tem um lado bom, viu? Se diverte, conhece lugares lindos e come-se muito bem. Come bem, come-se muito bem. É divertido. Come-se muito bem. Mas você perguntou o desafio de fazer uma revista impressa, né? E tem BMF Bovespa aqui. A gente tem Notícia B3. Uma editoria que chama Agroinvest. Muitas pessoas querem investir no agronegócio sem ter terra, né? Então a gente fala um pouquinho sobre esse mercado de futuros. Então a pessoa pode fala comprar. De lidar com papel, com jornalista. Rapaz, você sabe que falaram um dia que o rádio ia acabar também, né? E no entanto ele está aí, está firme, está forte. Não acaba. Tem espaço para todo mundo. Mas não acaba. O Brasil ainda tem uma dificuldade enorme de telefonia e internet no meio rural. Existe, mas essa dificuldade ainda existe. Então, até por uma questão de necessidade, o produtor ainda precisa do papel. Mas, via de regra, ele gosta, né? Aí você tem fotos bonitas, você tem informação com tempo para ler. A internet, ela ainda é aquela coisa de leitura muito rápida, você não fica tanto tempo ali para se aprofundar naquilo, né? Sem falar que existe o glamour, né? Um exemplo clássico é o seguinte: você tem uma revista de decoração, por exemplo.
A pessoa faz uma bela de uma cozinha, ela fala, nossa, eu tenho uma cozinha de revista. Ela não fala que tem uma cozinha de site, né? Não Porque tem falta, uma cozinha de internet. falta o glamour. Aí tem o glamour, tem a questão da credibilidade, porque internet ainda você tem muita informação que não tem dono aquilo, né? Então acho que o caminho da mídia impressa ainda é longa. Eu gostei aqui do que eu vi aqui. Tem matéria do setor, panorama do mercado uruguaio. Central Lanera apresenta análise de exportações uruguaias de lã na safra. Vocês acompanham o mercado uruguaio, o mercado argentino? Sim, tive algumas vezes lá. Você sabe que o Uruguai, tá certo que é um país muito menor que o nosso, Sim. mas assim, eles estão anos à frente em tecnologia e controle de produtividade. É um negócio impressionante. E esse caderno técnico-científico aqui, o que é isso? Aí a gente tem publicações de matérias mais técnicas e mais científicas, voltadas principalmente para o profissional da área. Tá. Eu acho que das revistas que não são científicas, essa é a única que tem um caderno dessa forma. E a gente entende também que o produtor brasileiro ele é bastante tecnificado, né? Aliás, o produtor é muito bom nisso. Sem né? dúvida, é muito bom. É para atender essa parcela. O problema do agro brasileiro é outro, não é o produtor. Aí é falta de incentivo, Olha imposto. que beleza, eu vou falar com a Volkswagen. Olha que beleza Olha aí. de Amarok. Olha a foto da caminhonete, que bonita. Você já andar numa Amarok? É um carrão. Temos 1 minuto, o nosso tempo já foi pro breve. Passa rápido, né? Muito obrigado, Denis. Você, se gostou Foi um prazer. do programa, você pode voltar, porque, olha, não falamos dos drones, não vamos falar de drone hoje. Não, estou à disposição. Estamos aqui pertinho, nossa redação aqui do lado. É aqui na Liberdade, aqui na né? Liberdade. Foi um prazer. De novo, a revista, como é que é? Cabras e Ovelhas. Cabra e Ovelha no singular.com.br. Ele vai direcionar para o nosso novo portal, que é noticiasdoagro.com.br. Obrigado, sucesso para você. Muito obrigado. Foi um Vamos ver prazer. se eu vou mandar um currículo aí para ver se eu me encaixo no pé na estrada aí. E nós vamos lá visitar a Fazenda do Guarani, comer um cordeiro e depois você mostra aqui como é que foi. Tá feito o convite. Tá feito, muito obrigado. Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco, amanhã tem mais, né? Daqui a pouco não. Amanhã tem mais. Obrigado, até lá.